Como Deus o criou.
colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, e eu te peço também que abra os nossos olhos do entendimento, que a gente consiga entender e absorver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Abençoa também o teu servo que vai pregar a tua palavra, que o Senhor possa dar a ele exatamente aquilo que o Senhor quer que ele fale aqui hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer nosso último estudo dessa série. Mas o bom é que a gente ainda tem muito a aprender hoje, então não esqueçam de pegar os caderninhos de vocês, fazerem as anotações e revisarem todo o conteúdo que a gente aprendeu até agora. Se vocês ficaram sem algum conteúdo, vocês podem pesquisar os vídeos que nós temos disponíveis ou então pedir dos amiguinhos. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas que no final o Jonatas vai estar respondendo. Isso aí, conclui. Beleza? Olha, hoje eu tô aqui empresário. Falaram pra eu fazer a virada empresarial, né? Tá aqui, faz assim. Vai fazer isso. A gente vai fazer isso também pra a gente conseguir se organizar melhor em vários sentidos, tá? Nós falaram ali de manter interação. Daqui a pouco a gente vai deixar as coisas divididinhas aqui, bacana, beleza? Mas por enquanto a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, hoje, ali um rapaz que vai estar gerenciando a transmissão, que vai sentar na cadeira da transmissão, né? E ele vai estar ali ajudando, colocando alguns versiculinhos na tela, coisas assim pra ajudar vocês aí acompanhando o que eu tô falando. Além disso, a gente fez aqui uns negocinhos, tá? Isso é merchan, pra vender algumas coisas pra vocês. Isso aqui é pra quando eu for falar alguma coisa importante. Pá, essa aqui é a frase do dia, a frase do ano. Aí vocês já anotam, inclusive eu vou deixar ela assim meio deitadinha assim pra quem for gênio e já conseguir escrevendo. Vai que você é um gênio, né? Então beleza, aí já meio ajeitado pra você. Além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pessoa preocupada só em ficar olhando os comentários e outra pessoa preocupada só em ver se a transmissão tá funcionando direitinho. Porque o nosso operador ali vai estar operando, né? Então, pode ser que caia e ele não fique sabendo. Então você avisa se cair, você fala aí que caiu, fala, ó, deu problema, deu ruim, ajeita aqui, tá faltando alguma coisa. Eu quero que vocês participem comigo o máximo possível, porque eu vou falar bastante e porque eu tenho muitas coisas pra falar. Ou seja, não só eu vou falar muito a respeito do tema de hoje, como eu vou falar muito a respeito de outras coisas também. Eu já falo muito normalmente, mas hoje eu tô me sentindo um pouco mais à vontade com essa câmera na minha cara, porque nas primeiras semanas pra mim foi muito esquisito, ainda é um pouquinho, mas acho que eu tô acostumando já a olhar pra vocês assim, imaginando que vocês estão aí. E também porque aí aqui de onde eu tô eu consigo ver mais gente, aí eles me empolgam, eles me animam, beleza? Então eu vou ficar aqui na minha cadeira de CEO, tá bom?
passando ordens pra vocês, falar com sotaque, pra dar um ar mais europeu, né? E vamos lá. Então, só recapitulando, ó. Participem comigo, beleza? Eu sei que não dá pra eu falar assim, como a gente gosta de fazer lá na igreja, a gente e eu, né? Não dá pra eu falar, e aí você, o que você acha? Aí vocês, não dá pra fazer isso aqui, infelizmente. Porque se você fizer, você vai fazer sozinho na sua casa, ninguém vai ficar sabendo. E o pessoal aqui não faz muito ar, eles são tudo, vocês viram enquanto eles cantavam, né? Tudo com medo da câmera, né? Aí é um negócio impressionante, que lá na igreja, ó, não vejo ninguém preocupado se vai, eita, já são 7h30, corre. Mas aqui, gente, a gente fica numa agonia por vocês, olha, vou contar pra vocês. Inclusive a gente tem o hábito de, vamos marcar pra 7h30, pra gente conseguir começar às 7h30. E aí a gente tá tudo pronto, só que aí no último minuto alguma coisa dá errada, é sempre assim. Mas a gente tá aprendendo, a gente tá melhorando, a gente tá ficando menos doidinho. Então, daqui a pouco vai ser colocado na tela pra vocês os versículos que a gente vai usar hoje. E daí você já pode ir anotando os versículos pra a ordem, eles vão aparecer na ordem que a gente vai usar e vocês vão colocando aí, tá bom? Por quê? Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona uma pregação. Bom, eu posso pregar, tem várias coisas que eu posso fazer. Já tá aí na sua telinha Pode deixar aparecendo aí. Já tá aí, a sua telinha, deixa o like, papoca esse like aí. Sim, que eu tava falando. Assim, eu posso pregar isso de algumas formas. Por exemplo, eu posso chegar aqui, pegar um texto com vocês, esse é o tipo de pregação que é mais efetivo, mais eficiente, traz mais aprendizado pra vocês. É quando eu abro um texto da Bíblia e vamos estudar a Bíblia junto. Porque qual é o intuito de uma pregação como essa? Olha, a partir desse texto, olha o que dá pra extrair. Para que você consiga na sua casa extrair também as coisas. E mais na frente a gente vai falar sobre isso, essa questão de na sua casa, tá? A outra forma que eu posso fazer é chegar aqui com algum tema, uma ideia, e aí começar a mostrar como é que isso aparece na Bíblia. Essa forma é um pouquinho mais complicada porque vocês ficam mais dependentes da minha forma de mostrar para vocês o que a gente tem para aprender. Vocês ficam um pouco mais amarrados, mais presos assim a mim. Mas essa forma é efetiva quando você quer ensinar o que a Bíblia diz a respeito de alguma coisa específica. E é isso que nós temos feito. Nós fizemos uma série de 4 semanas, em que a primeira semana era o Deus Eu Sou, e o foco era dizer que Deus é o centro, a coisa principal, e a gente vai já revisar direitinho. Depois é que nós somos filhos desse Deus, e que como filhos nós operamos dentro de um corpo. E aqui eu vou falar de algo que não significa que não é maior do que ser um corpo, talvez seja uma outra faceta de ser um corpo, mas que é muito importante para o que nós queremos para o futuro da nossa igreja. Então, já há muito tempo que a gente quer ter diálogos sobre o que a gente pode fazer. Inclusive, a ideia dessa série era ser algo muito mais assim, né? Muito mais diálogo, muito mais que a gente conversando, mas infelizmente o homem faz planos, na verdade, felizmente o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E o Senhor disse que por enquanto não, por enquanto a gente ficaria só assim, então nós estamos assim, beleza? Então eu espero que vocês já tenham conseguido anotar todas as referências que estão aí pra gente ir começando. Pra gente começar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu acho que pra mim bem tanto faz, né? Mas eu percebo que as pessoas gostam de frases, as pessoas gostam de frases de resumo, frases que resumam as coisas, porque talvez isso ajude a memorizar. Por isso que eu tenho tentado já há algum tempo trazer pra vocês mais frasezinhas assim, tudo bem? Então essa primeira frase aqui é nossa frase de revisão, tá bom? Deixa eu colocar, eu vou querer meu assistente aqui, ó. Assistente, não precisa dar o zoom não, assistente, só você pega aqui o papel e puxa ele mais pra perto da câmera. Obrigado, meu assistente, que você tem dedos magros, ninguém vai saber. Vai mais pra frente um pouquinho, pode chegar mais, pode ir. Aí, parei, beleza. Vai invertido não, né? Glória a Deus pela tecnologia. Então, a frase é: graças à obra redentora de Deus, somos seus filhos em Cristo, ajustados para a unidade, em meio à diversidade. Somos um corpo. Então, graças à obra redentora de Deus, somos seus filhos em Cristo, ajustados para a unidade, em meio à diversidade. Somos um corpo. Vou repetir mais algumas vezes por causa do pessoal que está aqui. Graças à obra redentora de Deus, somos seus filhos em Cristo, ajustados para a unidade em meio à diversidade. Somos um corpo.
Beleza? E aqui o que a gente vai ver hoje, que é alta tecnologia, bicho. Tecnologia de slides. Tá bom. Então, como uma família em Cristo, devemos viver o amor, estando prontos para receber novos filhos de Deus. Como uma família em Cristo, devemos viver o amor, estando prontos para receber novos filhos de Deus. Como uma família em Cristo, devemos viver o amor, estando prontos para receber novos filhos de Deus. Beleza? Assistente, fica sentado nessa região aqui, tá bom? Pra eu continuar te usando, caso eu queira te usar. Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, o que a gente vai fazer? Eu falei que uma das formas de pregar é que eu posso falar pra vocês a respeito de como tá, de um determinado tema e falar como que esse tema é tratado na Bíblia. E por causa disso, hoje, a gente vai olhar bastante referência, porque a gente vai meio que dar uma olhada nas referências totais de tudo que a gente já aprendeu até agora e mais algumas referências novas. Agora, eu quero falar pra vocês que isso que nós estamos falando é tão verdade, que você pode encontrar em vários lugares na Bíblia. Na verdade, a Bíblia é surpreendentemente, incrivelmente, assim, maravilhosamente coerente e coesa. Significa que, de uma forma geral, se você tem um tema que é bem amparado biblicamente, por exemplo, a realidade de que nós somos filhos de Deus, aí esse tema vai ter versículo para tudo que é lado para ajudar. Agora, é muito importante mencionar que às vezes as pessoas pegam versículos assim, fora do contexto, e usam para dizer alguma coisa que elas querem. Por exemplo, eu vou ser rico e bem sucedido, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Só que a Bíblia diz isso num contexto que Paulo está falando. Eu sei ser pobre, eu sei passar fome se for preciso. E quando ele fala tudo posso, ele fala, não só tudo posso, como eu aceito que venha tudo. Então eu quero ser pobre, quero ser rico, quero ser o que o Senhor quiser que eu seja. Porque eu já aprendi a me contentar no Senhor. Esse é o ponto daquilo que Paulo está falando. Então, às vezes as pessoas pegam assim, versículos fora de contexto e aplicam da forma errada. Então eu vou tentar trazer para vocês várias referências. Eu vou explicar bem brevemente o contexto de cada uma, mas a ideia de você ter a referência anotada é para que você possa manter o hábito depois da pregação, ou até durante a pregação, de dar uma lida no resto, tá? No resto, inclusive, eu vou fazer um desafio relacionado a isso no final. Mas nós vamos observar aqui 41 versículos no total. E esses 41 versículos vão estar distribuídos em 6 livros diferentes do Novo Testamento. A gente só vai olhar o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27, então eu tô vendo só um pouquinho. 6 livros do Novo Testamento e um total de 9 capítulos, tá bom? A gente não vai ler os 9 capítulos inteiros, como eu falei, só são 41 versículos. E a gente vai ler isso distribuído e a gente vai usar essa leitura para ir entendendo como que a gente chegou às conclusões que a gente chegou, tá bom? Então, sobre essa primeira conclusão, vamos fazer o seguinte, o assistente. Sublinha aqui o graças à obra redentora de Deus. Deixa aparecer só a sua mão, pra ninguém saber quem você é. Caso que ninguém vai saber quem é essa pulseira. Graças à obra redentora de Deus. Isso, então tá. Essa coisa aqui, que ele acabou de dar essa sublinhada, é a primeira parte que nós vamos falar. Graças à obra redentora de Deus. Lembra, isso é a frase de revisão. Então, vamos dar uma olhada no que é essa história da obra redentora de Deus. Bom, o Deus que nos criou, e aí eu não vou nem falar, não vou nem ler, mas vou falar pra vocês que lá em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou tudo, beleza? Criou tudo. O Deus que nos criou, ele mesmo completa o sentido da existência. Ou seja, ele é o sentido de tudo que existe. Ele é o propósito, o início, meio e fim de tudo que existe. Sem ele, nós estamos fadados a uma vida infeliz e sem sentido. Nós existimos para nos relacionarmos com o Senhor. E esse relacionamento deve funcionar em amor e adoração. E nisto, em viver desta forma, existe uma felicidade completa. E aí vem o problema. Então vamos abrir a nossa primeira referência lá, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Olha,
falar um negócio pra você aí, irmãos. Tente acompanhar bonitinho e tal, mas se der umas travadinhas, relaxa, que vai ficar gravado. Se Deus quiser, vai ficar gravado hoje ou vai ficar? Então vai ficar gravado e aí você vai poder olhar lá depois. E eu creio que na hora de olhar gravado não tem muitos travamentos, eu acho, né? Tem não. Então, aí você olha lá gravadinho, bonitinho. Mas acompanha aqui agora pra você poder interagir, participar, beleza? Então todo mundo já abriu lá? Romanos 3:23? Todo mundo menos eu. Romanos 3:23. Beleza? Vamos ver aqui então. Romanos 3, versículo 23. Esse texto vai dizer pra gente qual é o problema dessa parada aí, que o ser humano precisa se relacionar com Deus. E depois o texto vai dizer qual é a solução que Deus arranjou, tá bom? Vamos começar por qual é o problema. Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Obrigado, dois irmãos aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que estão distantes, estão necessitados, estão sem acesso à glória de Deus. E por causa do pecado, acesso à glória de Deus. Eita. Então eu pergunto pra vocês aqui, se vocês sabem. Vocês sabem então qual é o problema? Desconfio que seja pecado. Desconfio que seja pecado. O problema é que o pecado impede a gente de se relacionar com Deus. Por quê? Porque ele é santo. Porque ele é santo. E ele, como Deus santo, não pode se misturar com nada que é impuro, que é corrupto. Certo? Beleza. Então esse é o problema. Se nós, todos nós estamos debaixo desta condição de pecado, se todos pecarem, e que por natureza nós estamos carentes, necessitados, afastados, destituídos da glória de Deus, como que a gente vai se relacionar com Ele? Como que a gente vai se relacionar com um Deus glorioso e santo se nós estamos sujos em pecado? Esse versículo aí todo mundo tem que decorar na escola bíblica dominical, né? Porque os professores da escola bíblica dominical querem mesmo é que a gente fique com medo, né? Tanto que Diante do Trono fez aquela música, quem pecar vai morrer. É pra criança saber logo que pecado é sério, mas é sério, tá bom? Se tiver criança assistindo, pecado é sério. Quem pecar vai morrer mesmo. Beleza. Esse era o problema, quem pecasse ia morrer, quem pecasse ia ter que viver o resto da vida distante de Deus. Era impossível que quem estivesse vivendo uma vida pecaminosa pudesse se relacionar com Deus. Mas Deus arranjou uma solução. Vou pedir alguém pra ler aqui que minha garganta já tá doendo. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificado significa que nós recebemos a justiça de Deus. Ou seja, nós somos justificados, nós fomos agraciados, presenteados com a graça de Deus. Nós somos justificados, por causa da graça de Deus, nós somos justificados. Então, o que isso significa? Porque Deus é tão bom, Ele pegou a justiça dele, de Jesus, e colocou sobre nós. Isso que significa que nós somos justificados. E essa justificação é por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, por meio da obra de resgate de Jesus, de nos tirar dos nossos pecados. Agora ele vai falar um pouco sobre Jesus, versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Certo. Deus então propôs Jesus, ou seja, Deus ofereceu Jesus para propiciação. E aqui, pra gente não entrar muito a fundo nesse tema, mas é basicamente para que a ira de Deus fosse satisfeita e para que nós pudéssemos voltar a nos relacionar com Deus. Então, Deus ofereceu Jesus para que Jesus pagasse com o seu sangue a remissão dos pecados, ele pagasse pelos pecados, ou seja, que ele nos resgatasse dos pecados por meio do seu sangue. E por que ele fez isso? Por que Jesus tinha que morrer? E aí, versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Isso. Jesus tinha que morrer para que Deus mostrasse que ele é justo e que todo pecado precisa ser punido. Então veja o que Jesus fez. Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, ele levou lá na cruz. Ele recebeu em cima dele todo o peso da ira divina. Todo o peso da ira divina. Desta forma, Deus se revelou justo e foi também, através de Jesus, justificador. Por isso que ele conclui o versículo dizendo: para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós precisávamos nos relacionar com Deus. Isso era o que faria a nossa vida completa.
mas nós éramos incapazes de nos relacionarmos com Deus porque nós tínhamos um problema. Esse problema era o pecado. Mas Deus encontrou uma forma através de Jesus de resolver esse problema e de nos transformar para que nós pudéssemos ser justificados e que Ele continuasse se mostrando justo. Ou seja, Ele puniu os nossos pecados sobre Jesus. Os nossos pecados foram para cima de Jesus para que nós recebêssemos a vida de Jesus e nos relacionássemos com Ele. O problema era o pecado, a solução era a cruz. E esta é a obra redentora de Deus, em que Ele redimiu a todos os pecadores por meio de Cristo Jesus. Agora vem a segunda parte aqui, né? Cadê o meu ajudante? Então nós falamos dessa primeira parte aqui, agora a segunda. Somos seus filhos, ou seja, somos filhos de Deus em Cristo. Obrigado. Se tivesse outra coisa, é dó, né? Somos filhos de Deus em Cristo, tá bom? Então somos filhos de Deus em Cristo. Tá, até agora a gente já viu que graças à obra redentora de Deus, a gente parou aí pra falar um pouquinho o que é a obra redentora de Deus. A obra redentora de Deus é que Ele nos tirou dos pecados para nos redimir, para nos dar vida de novo. Agora, filhos de Deus, nós somos justificados por Jesus, certo? E daí nós recebemos a vida dele, a vida que Ele tinha para oferecer. Inclusive tem uma referência que eu não sei se eu coloquei Gálatas 4:6? Não. Mas eu vou ler agora, tá bom? Gálatas 4:6. Esse texto é muito legal, eu deveria ter colocado, desculpa aí, gente. Então eu tô enganado, tá bom? Eram 10 capítulos e 42 versículos. Gálatas 4:6. Vocês anotaram já? Já conseguiram pegar? Posso ler? E porque sois filhos, presta atenção nisso, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama a Papai. O Espírito de Jesus, ou seja, a vida que existia em Jesus. Nós recebemos a vida de Jesus. E por causa dessa vida que nós recebemos de Jesus, nós podemos chamar a Deus de nosso Paizinho, a Papai. Nós fomos justificados por Ele. E recebemos a vida que Ele tinha para dar. Por quê? Porque a gente estava morto. Porque a gente não tinha vida. Nós nascemos com a nossa vida espiritual já falecida. Por causa do pecado que existia em nós. A vida dele, então, a vida de Jesus, está em todos os que foram salvos. A vida de Jesus está em mim. A vida de Jesus está em você. A vida de Jesus está no meu assistente. Está no meu técnico de filmagem, né? Tá na minha especialista em transmissões, tá na minha especialista em comentários, tá em todo mundo que tá aqui e todo mundo que tá aí também. A vida de Jesus está em todos aqueles que foram salvos, ou seja, todos que se submeteram à graça divina, todos que, a gente chama isso de aceitar Jesus, né? Todos que aceitaram a Jesus, todos que se renderam a Ele como Senhor, têm a vida de Jesus dentro. Ou seja, o que isso significa? Que nós todos partilhamos de uma mesma vida. E por causa disso nós somos membros da família de Deus, tá tudo bem? Nós somos membros da família de Deus. Nós todos partilhamos dessa vida e todos somos membros desta mesma família por causa desta vida em comum que nós temos. E sobre isso tem algo muito interessante, um texto muito bonito, que é o texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 10. Todo mundo achou? Deixa a Bíblia aberta, pessoal, que a gente vai ficar rodando. Beleza? 2 Timóteo 1, do 8 ao 10. Só para contextualizar, porque eu falei que é importante contextualizar, enquanto eles estão enrolando aí para começar a ler, o apóstolo Paulo estava preso e daí ele está escrevendo uma carta para Timóteo, tá? E aí ele está escrevendo essa carta para encorajar o Timóteo ficar encorajado a continuar servindo no ministério. Aí. Portanto, não te envergonheis do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora, nesse versículo 9, ele vai começar a falar algumas coisas a respeito de Deus, descrever Deus. Deus que nos salvou e
chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Deus então nos chamou com uma santa vocação, que não é dependente das nossas obras, mas segundo o propósito e graça de Deus. E aí, esta graça é manifesta agora, continua? Pela aparição de nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo aboliu a morte, venceu o poder da morte, encerrou o poder da morte e trouxe à luz, ou seja, apresentou para nós a vida e a incorrupção. A vida, porque nós temos a vida dele, e a incorrupção, porque nós podemos viver como ele, sem estarmos mais dominados pelo pecado. E isso por causa do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é isso que nós acabamos de falar, a obra redentora de Deus. O fato de que Deus estava em Cristo nos reconciliando com ele mesmo. Ou seja, Deus estava resolvendo o problema do pecado na vida de Cristo. Bom, o fato de que todos temos esta mesma vida, a vida que foi traga à luz pelo Senhor Jesus Cristo, faz com que nós sejamos todos filhos. E a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. O Senhor Deus nos tornou parte da sua família. E é sobre isso que fala a próxima referência que nós vamos olhar, Efésios 2, do 5 ao 8. Que nós somos filhos por adoção, que o Senhor nos fez parte da sua família. Esse capítulo 2 de Efésios é um capítulo muito bonito. Na verdade, todos os capítulos da Bíblia são muito bonitos, né? É errado falar que são, mas esse capítulo 2 de Efésios é muito claro para muita gente que gosta de falar coisas do tipo: eu não consigo acreditar que Deus, 3 pontinhos. Lê esse texto aí, você vai gostar. Tá bom? Mas enquanto isso, pega aí Efésios 2, do 5 a 8. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora olha que legal, olha que maravilhoso. Que maravilhoso. Vocês perceberam como esse texto fala perfeitamente sobre o fato de que nós estávamos mortos e de que Cristo, pela sua misericórdia, nos deu vida? Vocês acreditam que eu errei o texto? Que era o capítulo 1 que eu queria falar? Mas Deus é sensacional, cara. E é a mesma parte. Vocês vão ver, olha, eu poderia ter passado impune dessa, que ninguém ia saber que eu tinha errado. Mas eu quis falar porque eu gosto de vocês. Então, volta lá, agora leu pra valer. 1 do 5 a 8. Mas esse aqui tem mais a ver com o que a gente tá falando agora a respeito de ser filhos. Apesar de que esse texto do capítulo 2 é perfeito, né? E aquela hora que eu falei, eu li o capítulo 2, eu tava falando do 1, tá bom? Então vai lá. 1 do 5 a 8. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Significa que ele nos separou, ele nos chamou para sermos filhos por adoção. Ou melhor, filhos de adoção por Jesus Cristo. Isto para Deus e porque ele quis que fosse assim. Porque é dele, por ele e para ele. Ele nos predestinou para sermos filhos dele. Filhos adotivos, partes da sua família. E aí, isso traz a nossa próxima parte. Como família, nós ficamos ajustados de uma forma análoga a um corpo. Nós somos como um corpo. Ajustados para a unidade em meio à diversidade. Nós somos um corpo. Aí eu não vou sublinhar porque aí não fica destacado, né? Que o resto já tá sublinhado. Aqui já deixa aqui, ó. Pá, tá aqui o sublinhão, tá bom? É um sublinhado invisível. Que aí a mão invisível sublinhando. Beleza. Então, agora a gente tá falando dessa última parte. Nós temos um corpo. Nós já falamos muito na semana passada sobre essa questão de como a diversidade, tá bom?
diversidade funciona de uma forma que ela é necessária para que haja uma verdadeira unidade. Então eu não vou gastar muito tempo falando disso agora. Vamos falar a respeito da continuação daquilo que nós estávamos falando até aqui. Que nós somos parte de uma mesma família. Que nós vivemos por um único objetivo, sob a graça de Deus. Agora, que objetivo é esse? Nós falamos sobre isso semana passada. Qual é o objetivo para o qual nós fomos reunidos, para o qual nós estamos juntos como um corpo? O quê? Adorar a Deus. Adorar a Deus. E para isso, para que a gente consiga adorar a Deus junto, em família, em unidade, todos nós sofremos. E sofreremos muito mais transformações para nos tornarmos conforme a imagem de Cristo. E é isso que diz naquele texto de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Alguém dá uma olhada lá. Todo mundo gosta de falar bastante dessa primeira parte, da parte de Romanos, capítulo 8, 28. Mas ela tá amarrada na 29, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. E é muito legal, completamente continuando aquilo que nós falamos a respeito de ser da família de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Isso é maravilhoso. Todas as coisas cooperam. Tudo acontece para que a gente seja transformado conforme a imagem de Jesus. Até o coronavírus. Até doenças, até tristezas, até brigas, até atritos que nós temos entre nós como igreja. Todas essas coisas cooperam para que nós sejamos mais conformes à imagem do Senhor Jesus. Para que nós sejamos iguais ao Senhor Jesus. Para que nós ajamos como Ele, pensemos como Ele. E veja, o que é mais interessante é que por meio desta obra de transformação, porque nós seremos gradualmente transformados segundo a imagem do Senhor Jesus, Ele será o primogênito entre muitos irmãos. Eu sei que a princípio isso não parece muita coisa, mas pense a respeito disso. Está falando que nós vamos ser irmãos do Senhor Jesus. Significa que nós vamos ser da mesma natureza que Ele, do mesmo tipo de geração que Ele é, não do mesmo tipo de geração no sentido divino, mas que esta geração física, o corpo glorificado de Jesus, que pode habitar na eternidade, nós vamos ter o mesmo. Porque hoje, nós já temos a mesma vida, Zoe, de Jesus. Só que a nossa bios é diferente. Mas um dia, nós vamos ser glorificados, nós vamos para o céu, onde nós vamos receber uma nova carne. Uma carne igual a que Ele tem lá no céu. Agora, este corpo análogo da igreja, este corpo, e quando nós falamos análogo, nós queremos dizer que evidentemente não é necessariamente um corpo igual ao nosso corpo. Porque, por exemplo, eu moro numa casa, o meu assistente mora em outra casa, né? Se a gente fosse um corpo, seria um corpo bem disfuncional, né? Se a gente fosse um corpo literal. Mas analogamente, nós funcionamos da mesma forma que um corpo. Porque a ideia do corpo é que são vários membros diferentes operando para uma mesma função, debaixo de um mesmo comando. É exatamente isso que é a Igreja de Cristo. Vários membros operando juntos para uma mesma função, debaixo de uma única cabeça, que é Cristo. O corpo é então ajustado por Deus, da forma que Deus escolhe ajustar o corpo. E cada um possui uma função, o seu trabalho. E nessa diversidade de funções, o corpo vai sendo edificado. Abre lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Efésios 4, do 11 ao 16. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui, não é que ele está falando que são as únicas funções. Ele está exemplificando. Ele está falando que existem funções diferentes. Existem diversidade de funções, tá bom? E aí, se, por exemplo, você não é um pastor, nem um doutor, nem nada disso, quer dizer, todos nós somos evangelistas. Mas se você acha que você não é nenhuma dessas coisas, não se preocupe, tá bom? Porque aqui inclui músico, a pessoa que ornamenta a igreja, que eu acho muito bacana, ou as pessoas que ajudam a limpar a igreja, que deveria ser todo mundo, ou as pessoas que ajudam a trazer pessoas para dentro da igreja, enfim. Todas as funções estão aí, tá bom? Aí, para que ele tem essas funções? Versículo 12.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, ele está falando literalmente que essa diversidade de dons, essa diversidade de funções é para que a gente seja ajustado de uma tal forma que todo mundo vai crescendo e se tornando igual a Jesus, como nós acabamos de falar que todas as coisas cooperam. E aí ele vai falar, além desse ponto positivo, que todos nós vamos crescendo e nos tornando mais iguais a Cristo, existe uma outra questão, uma coisa que é segurança. Então veja aí no versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com que astúcia enganam fabulosamente. Vocês lembram que eu falei a respeito de pessoas que às vezes pegam versículos e tiram eles de contexto? É mais ou menos contra esse tipo de coisa, contra as pessoas que astutamente, inteligentemente tentam enganar. E quando aparece fraudulosamente é para benefício próprio. Quando tentam enganar por benefício próprio, para ganhar o que querem, de uma forma ilícita, para conseguir o que querem. Existem muitas pessoas assim, mas essas pessoas não têm espaço, não têm influência, não têm poder dentro da igreja de Cristo. Se a igreja estiver funcionando da forma que deve funcionar, se a igreja estiver com todos os seus papéis bem ajustados, se cada um estiver cumprindo a sua função. E aí o versículo 15. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade e amor, é muito legal. Toda vez que aparece algo relacionado ao amor, indica este movimento, seguindo, caminhando, crescendo, agindo. E seguindo a verdade em amor, ou seja, aprendendo, conhecendo mais a respeito de Deus. Enquanto vivemos o amor, nós vamos crescendo em tudo por causa dele. Porque tudo é dele, por ele e para ele. E nós vamos crescendo em tudo por causa de Cristo, por causa da cabeça, que é Cristo. E aí no último versículo ele vai trazer mais uma vez a analogia do corpo e fechar aí falando a respeito de Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo é ajustado por Deus. E todo mundo tem uma função. Todo mundo tem um trabalho. Nessas diversidades de funções, o corpo é edificado. Essa foi a revisãozinha. Olha lá. Que revisãozinha da hora. Revisãozinha de meia hora. Tá bom. Agora, beleza. Acabamos a revisãozinha. Vamos pro que a gente quer falar hoje, tá bom? Então, como uma família em Cristo, devemos viver o amor, estando prontos para receber novos filhos de Deus. E daí a gente quer falar a respeito de duas coisas aqui, e eu vou entrar nas duas coisas da forma mais breve que eu puder, e essas duas coisas são... Ajuda aqui, assistente. Viver o amor. Assistente, rápido. Viver o amor. E aqui o receber. Tá bom. Olha aí, gente. Essa tecnologia é muito tecnológica. Viver o amor e receber novos filhos de Deus. Nós vamos falar a respeito dessas duas coisinhas, tá bom? E daí a gente vai ter dentro de cada coisinha, a gente vai explorar algumas facetas dessas duas coisas, mas o que importa é que se nós somos uma família em Cristo, se nós somos um corpo em Cristo, nós devemos funcionar como uma família também. Não só como um corpo que funciona como um trabalho, mas como uma família que se ama e que cuida uns dos outros. E como esta família nós precisamos viver o amor e estar pronto para receber os novos filhos que Deus vai trazer, tá bom? Vamos começar falando sobre viver o amor, tá bom? Então, quando a gente fala a respeito de viver o amor, tem duas coisas que vocês precisam pensar a respeito de amor. A primeira coisa é que o amor é um estilo de vida. O amor não é um sentimento, sabe? O amor não é uma coisa assim, subjetivo, não sei o que, não. Isso é coisa de filme de adolescente. O amor é um estilo de vida. O amor é uma forma de viver, uma forma de experimentar a vida, uma forma de experimentar as coisas que acontecem. E o amor do cristão deve funcionar em ação. Tá bom? Essas são as duas coisas. Uma é que o amor é o estilo de vida e a outra é que o amor deve estar em ação. Sobre o amor como estilo de vida,
Vamos pensar, por que nós cristãos precisamos viver o amor? Tipo assim, no mundo, a gente vive paz e amor e tal pra perpetuar a espécie e tal, essas coisas. Por que pros cristãos o amor é tão sério? Por que pros cristãos existe esta ordem de viver o amor? Por que os cristãos pensam, se nós somos cristãos, nós precisamos viver o amor? Por quê? Eles não podem responder pela câmera, né? É com vocês. A essência de Deus. Bonita, cara, bonita. Mais alguma coisa? Beleza, legal. Tá. Então, enquanto eles estão pensando aqui, eu vou dar um tempinho aqui pra perguntar. Tem algum comentário, alguma coisa? Ninguém participando. Tem certeza? Porque teve uma semana aí que vocês estavam falando um monte de coisa e falaram que não tinha. Então não, né? Beleza, vocês estão muito concentrados. Tô gostando de ver, ó. Parabéns, vocês estão anotando em casa, certeza. Tá bom. Então, vai lá, diz aí, por que a gente tem que viver o amor? Porque o amor ele pressupõe que há Deus, né? Então, se o cristão ele é um seguidor de Cristo, é impossível a gente falar de amor e não falar de Deus. Então, um cristão que segue a Cristo logo precisa demonstrar esse amor. Sim, você acabou de falar o que eu falei. Foi isso mesmo que eu disse, que o cristão tem que demonstrar amor. Eu quero saber por quê. Porque nós temos que ser o exemplo de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de Deus. Tá muito no caminho, Tem muito a ver com seguir o exemplo de Deus. É muito fácil, gente. A gente é cristão. Vai lá, pensa. É que a gente segue Cristo. Boa, garota. A gente segue Cristo. Passo 1. Aí, que mais? E aí ele amou, então nós seguimos o que ele... Beleza, é verdade. Só que tem uma coisa mais séria ainda do que isso. Que ele é o amor. Mais. Tipo assim, ó, como se não bastasse ele ter vivido o amor, demonstrando o amor, sido o amor, o fato de que ele é o próprio amor revelado, ele ainda fez mais uma coisinha. Ele mandou e falou assim, olha, sabe todos os mandamentos? Eu vou dar uma nova instrução pra vocês, que na verdade não é algo diferente dos mandamentos, mas eu vou colocar isso como uma instrução que é tão taxativa, ou seja, que é tão necessária pra vocês, que é isso que vai distinguir vocês como cristãos ou como não cristãos. Porque Deus vai distribuir o amor e a alegria para as pessoas em todos os lugares, como um presente. Mas só é capaz de viver o amor quem está em Cristo. E aí sobre isso, vamos olhar o momento que Jesus fala sobre isso, lá em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Dos 4 evangelhos, João é o evangelho mais preocupado em apresentar uma visão de Jesus como um ser divino, como o próprio Deus. E é muito importante, então, que neste evangelho, esta instrução esteja aí de modo tão explícito como está aí. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Beleza. Jesus fala, eu dou uma nova instrução. E, de novo, como eu falei, uma nova, é que ele está dizendo, isto aqui para vocês é obrigatório, é um pilar. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei. Veja isso que o pessoal estava falando aqui, do exemplo que ele deu. Tem que amar do jeito que ele amou. E da mesma forma que ele amou, nós devemos nos amar uns aos outros. E é isto que vai nos tornar visivelmente discípulos de Cristo. Agora, como foi o amor que Jesus amou? Foi pesadinho, né? Ele fez bastante coisa. Ele se entregou muito. Será que vocês acham que Jesus, aqui enquanto estava na Terra, parou em algum momento e falou assim, não, pelo Jonas eu não vou morrer não. Olha, Deus, é porque o senhor não sabe como ele é. Deus do céu. Se morasse com ele, você sabia. Se eu morasse com ele, Deus... Tá, Jesus nunca fez isso. Jesus sabia exatamente como você é. Jesus sabia exatamente como você era. Você também. Jesus sabia exatamente como você é. Ele sabe as coisas que você faz escondido, quando ninguém tá olhando. Ele sabe os pensamentos que você tem, as mentiras que você conta.
As vezes que você engana ou que você está disposto a machucar outras pessoas para se sentir bem, Ele sabe disso. Ele sabe de todas as vezes que você tem a oportunidade de parar um pouco, conversar com Ele, pensar a respeito dele, que você joga fora essa oportunidade por mais alguns minutinhos de qualquer coisa inútil que você esteja fazendo, ou por só mais um episódio, ou só mais um filminho. Ele sabe de todas essas coisas. E Ele ainda ama você. E Ele ainda me ama. Então, quando você quiser falar algo do tipo que não dá, fulano é muito difícil, você não sabe o que você está falando. Ninguém é mais difícil. Na minha vida, eu percebo que ninguém é mais difícil do que eu. E se você tem o tempo para morar com você mesmo, você deve saber também que ninguém é mais difícil que você, né? E quando você pensa que está muito difícil de amar alguém, está muito difícil de cuidar de alguém, está muito difícil de tratar bem alguém, lembre que Jesus já fez muito mais por você. Nós devemos nos esforçar para agir bem com todos, porque Ele nos amou, porque Ele nos deu a vida. Nós precisamos agir de uma forma bondosa, de uma forma de entrega e de uma forma em que nós fazemos o melhor pelo outro. Nós precisamos agir dessa forma o tempo todo. E aí vamos olhar lá o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Alguém vai ler, Ana? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse enquanto temos tempo significa literalmente porque nós temos tempo, ou seja, porque você tá vivo agora, enquanto você tá vivo. Faça bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Domésticos da fé significa da fé da mesma casa, né? É a mesma casa, a mesma família, somos nós. Ou seja, principalmente aos seus irmãos em Cristo. Você deve fazer bem a todos, todo mundo. Mas principalmente deve haver um esforço especial para quem é seu irmão em Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar a seguir. Nós falamos sobre o amor como um estilo de vida. Um estilo de vida que foi determinado pelo Senhor Jesus. E que não é algo que se faz em um momento ou em outro. Porque no caso de Jesus, Jesus não amava às vezes e outras vezes ficava chateado. Jesus amava sempre. 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 Da mesma forma, nós precisamos viver o amor. Da mesma forma que Jesus viveu o amor. Porque nós devemos amar não em qualquer parâmetro. Nós devemos amar como Ele amou. E sabe uma coisa interessante? É que Jesus nunca parou e falou, tem que amar, né? Porque essa frase é normal, né? Tem que amar, né? Então, amar como Jesus inclui, não é que eu tenho que amar, é que eu posso amar. Tudo bem? E aí, a gente já fez um estudo sobre isso, então vamos dar só uma lida lá em Romanos capítulo 12, versículo 9, até o versículo 21 a gente vai ler. E o que eu quero que vocês vejam é como lá tem várias atitudes práticas, várias coisas práticas que você deve fazer para que o amor funcione, para que seja um amor verdadeiro, tá bom? Então vamos lá. Pode mandar bala. O amor não seja fingido. Aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Guarda essa referência pra você ler depois. Infelizmente hoje não dá tempo de a gente olhar coisinha a coisinha. Como eu já falei, a gente já fez um estudo sobre isso. Aliás, a gente fez um estudo sobre isso no sábado e a gente já fez alguns estudos sobre isso no domingo também. Então, agora, eu quero só que você pense em como tudo que você leu aí é algo que tem que acontecer, que tem que ser feito. Não é assim, ó, o amor seja contemplativo. Não. O amor seja não fingido. Você tem que preferir em honra, ser o primeiro. E daí eu tenho algumas coisinhas para falar a respeito do amor. A primeira é que o amor é uma decisão que é seguida de atitudes. O amor é uma decisão que é seguida de atitudes. O que isso significa? Que você decide amar alguém e que a partir do momento que você decide amar alguém, você começa a agir em cima dessa decisão. Uma vez que você decide amar alguém, você começa a agir em cima dessa decisão. Isso significa que nós devemos exercitar o amor uns pelos outros. Significa que nós devemos praticar o amor uns pelos outros. O autor C.S. Lewis fala algo muito interessante sobre isso. Ele diz que pode ser que no começo você nem goste tanto de amar aquela pessoa, mas por causa do hábito que você cria de amar aquela pessoa, de agir em amor, o amor se torna natural. E eu tenho certeza que o amor só pode acontecer, esse tipo de amor, um amor que é uma decisão, um amor que é um movimento voluntário, esse tipo de amor só é possível com a ajuda do Senhor. E portanto, ao passo que você deve sim ser grato e pensar, eu posso amar a Deus, eu posso amar as pessoas, e eu posso amar até as pessoas que eu não conheço, posso amar meus irmãos, posso amar as pessoas que eu não conheço, eu posso amar dessa forma, porque Ele me amou primeiro. É verdade. E isto não significa, então, que você deve falar assim, olha, hoje eu não amo muito a Grazi, hoje eu não amo a Grazi, mas se Deus quiser que eu ame, eu vou amar, porque ele que dá o amor, então se Ele quiser que eu ame, esse amor vai vir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ontem eu estava conversando com ela mesmo sobre como é comum, eu ouço muita gente falar isso, não tô bem com fulano, não tô bem com fulano, tô mal com fulano. Gente, o que significa isso? Você não tá bem com fulano? Vocês sabiam que Jesus venceu todo tipo de pecado, todo tipo de maldade, todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, todo tipo de machucado? Jesus venceu todas essas coisas. Eu tô chateado com fulano. Se você está chateado com fulano, entregue para Deus. Perdoe o fulano no seu coração. Porque se você fica plantando na sua cabeça, alimentando na sua cabeça, estou chateado com fulano, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo, a sua cabeça vai estar treinada a sentir raiva das pessoas e não amor pelas pessoas. E o que você precisa fazer é treinar a sua cabeça a amar as pessoas. Treinar a sua cabeça, treinar as suas atitudes, buscar viver em amor. Se você está usando esse seu tempo extra que você está tendo, e que nesse tempo extra você não mandou uma mensagem para as pessoas que você ama, tem uma coisa estranha, você não acha? Não é falta de tempo. Nesse tempo todo que você está ficando em casa, se você não está mandando uma mensagem para os seus irmãos em Cristo para saber como é que eles estão, se está tudo bem, uma vez por semana que seja, tem alguma coisa errada, você não acha? A gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto no dia a dia e daí a gente dá desculpa, não tem tempo. E agora, qual é a desculpa? Qual é a desculpa agora? Nós precisamos viver o amor, exercitar o amor. Nós precisamos exercitar atitudes de amor. Eu entendo, por exemplo, aqueles que não são muito apegados ao celular, que não é o caso da maior parte de vocês. Mas eu entendo aqueles que não são apegados ao celular. Eu, por exemplo, não sou muito de ficar em mensagem, rede social, essas coisas, nunca gostei muito. Mas mesmo eu preciso aprender que às vezes eu preciso me importar com as pessoas do jeito que elas querem ser amadas. E daí eu preciso exercitar esse tipo de amor. Eu preciso me mover para amar dessa forma. Ah, mas eu não gosto de abraço, irmão. Tudo bem. Você não gosta de abraço? Tudo bem. Mas e o seu irmão? Será que ele gosta de abraço? Eu abraço no seu irmão não porque você gosta ou não gosta, mas porque ele gosta. Amar é agir, amar é atitude. E isso tem a ver com a próxima coisa que eu quero falar. É que nós devemos buscar conhecer mais uns aos outros.
A gente precisa tentar saber com o que os outros gostam, o que os outros não gostam, quem gosta do abraço, quem não gosta do abraço, quem gosta de carinho, quem não gosta de carinho, quem gosta de uma carta, quem não gosta de uma carta, quem gosta de uma mensagem, quem não gosta de uma mensagem, quem prefere receber uma ligação, quem não gosta de receber uma ligação. A gente precisa conhecer uns aos outros. E não só a gente precisa conhecer uns aos outros, a gente precisa compartilhar uns com os outros. A gente precisa compartilhar nossas fraquezas, pedindo ajuda e aceitando ajuda, oferecendo ajuda uns para os outros. Nesses tempos de coronavírus, muita gente vai ficar sem dinheiro e muitos podem ficar com risco até de passar fome. Isso não precisa acontecer na nossa igreja, não precisa acontecer na nossa igreja. Comunique as suas necessidades, fale se você está precisando de alguma coisa. E por outro lado, você que está pensando aí, eu não estou precisando de nada, então vá perguntar de alguém se a pessoa precisa. Mas vai ficar ofendido, irmão. Eu entendo se ficar ofendido, mas não deveria. Isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve se ajudar, deve se cuidar. Todos devem estar dispostos a pedir e aceitar ajuda. Nós somos uma família e devemos agir como uma família. Nós precisamos compartilhar nossas fraquezas e agir em amor. E esta é a última das 3 coisas que eu queria falar a respeito disso. Que o esforço deve ser contínuo e sem fim. Constante e sem fim. Nós sempre devemos dar um passo a mais para amar uns aos outros. Nós sempre precisamos estar dispostos a ir um pouco mais além. Preferindo em honra, sendo o primeiro a se prostrar para que o outro possa ser amado. E não esperando, mas e eu, ninguém vai me amar? Jesus já amou. Tem uma pergunta aqui, pelo que eu entendi, um comentário. O amor é uma decisão seguida de uma atitude. Isso é uma definição de amor ou é uma frase para explicar o amor? Não, isso não é uma definição de amor. Eu não estou falando o amor é essa determinada coisa. Estou falando que o amor funciona dessa forma. Por exemplo, se eu falar assim, o carro anda. Eu não estou falando que o carro, a definição de carro é anda. Estou falando que o carro funciona dessa coisa. Vou mudar a frase. Por exemplo, o carro é um veículo que se move. Não, o carro não é um veículo que se move. A função do carro é se mover. Então, da mesma forma, eu não estou dizendo que, quando eu falo que o amor é uma decisão seguida de atitudes, eu não estou dizendo que esta é a definição de amor. Nós temos definido o amor até aqui, pelo bem da definição, seriam 2 formas de definir. Você pode definir amor como a essência de Deus, você pode definir amor como o esforço contínuo para fazer o bem, fazer o melhor, tá? Esforço contínuo para fazer o melhor para o alvo do seu amor, tá bom? Então, amor é uma atitude em que você se esforça para fazer o melhor para o alvo do amor. Por exemplo, quando a gente fala do amor de Deus, nós estamos querendo dizer isso, de como Ele se entregou para fazer o melhor para nós, entendeu? Essa seria o mais próximo de uma definição de amor. A melhor definição de amor é Deus. O que é amor? É Deus, tá? Mas aí eu entendo que essa definição também é um pouco subjetiva e por isso que a gente tentou dar essa outra definição mais objetiva, de fazer o melhor pro alvo do amor. Agora, beleza, isso é a definição. Agora, como é que ele funciona? Agora eu tô dizendo, o amor deve funcionar em atitudes. O amor deve funcionar baseado na premissa do conhecimento. A gente precisa conhecer mais para poder amar mais. E o amor precisa ser um esforço contínuo e sem fim. Mas eu já estou me esforçando para amar esse animal há 2 anos. Ame esse animal mais 2 anos. Tá bom? Mas eu já estou há 4 anos, ame 8. Mas você não sabe como é difícil. Eu não sei mesmo como é difícil. Mas eu tenho certeza que Jesus sabe. E se Jesus falou para você que se você não amasse, você não seria identificado como discípulo dele, ele sabe o que ele está falando. Peça ajuda dele e ele vai ajudar a amar. Tem mais alguma pergunta? Tá bom. E agora a segunda parte, tá? Então falamos aqui a respeito disso. Como uma família em Cristo, nós devemos viver o amor. E aqui a respeito de viver o amor, nós falamos que o amor é um estilo de vida determinado pelo Senhor Jesus Cristo, e que o amor é em ação. Sobre ele ser um estilo de vida, nós falamos de como ele é uma ordem do Senhor, e de como esta ordem tem um parâmetro, ou seja, é igual ele amou, é da mesma forma que ele amou. E sobre o amor em ação, nós falamos que o amor é uma decisão seguida de atitudes, e que nós devemos então buscar conhecer mais uns aos outros, e que o amor é um esforço contínuo, sem fim. Agora sobre a segunda parte aqui, para receber novos filhos de Deus. Vamos dar uma lida lá em Atos 42. Nossa,
Atos 2. Tava testando vocês. Atos 2. Atos 4. Quer ver que eu errei de novo? Eu acho que é 2, quer ver? Acho que é 2. Cara, eu escrevi tudo errado, minhas referências pro Dedé. Desculpa, Dedé. Parece eu. É 2. É 2. Tanto que na minha cabeça já tava o 2 aqui, mas e tá até coisado aqui. Desculpa, Dedé. É 2, tá, gente? Ajeita lá nas referências que você anotou no começo. Aquela de Efésios deu certo, essa aqui não ia dar, não. Não ia dar porque nem tem 42 no capítulo 4. É, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, tá bom? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e seus bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Esse texto está falando da igreja primitiva, da primeira igreja. E a gente vai vendo várias coisinhas a respeito dele. A primeira coisa é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento. A gente tem aqui o ensinamento disponível. Na comunhão, significa estar junto. No partir do pão, aí é a parte que a gente gosta, é comer junto. Mas não só comer junto, é dividir nas necessidades, atender às necessidades uns dos outros e nas orações. E daí fala que toda a alma, ou seja, todos aqueles que criam, tinham temor, temiam a Deus, respeitavam a Deus, honravam uns aos outros, se amavam uns aos outros. E eles tinham tudo em comum. Ninguém dizia que nada do que tinha era seu. Todos eles diziam, não, ó, o que eu tenho, todos vocês podem usar. Daqui eu tenho minha caneta, essa caneta é de quem precisar, pode usar. Tem gente que gosta de falar, é minha caneta. Não, a caneta é de todos nós. Mas e o seu carro, você vai dar pra todo mundo? Olha, eu não vou dar o meu carro na mão pra qualquer um dirigir, porque eu preciso ser zeloso com o que Deus me deu. Mas, está à disposição para eu dar carona? Sempre que eu tiver à disposição, com certeza. Por exemplo, infelizmente, eu não posso sair do trabalho para ir dar carona para vocês lá da 7 de maio pro Manauara, por exemplo. Não vai dar para fazer isso. Mas, por exemplo, você quer ir para a igreja e você mora um pouco longe, cara, nosso carro tá aí para isso. É carro meu, é carro seu. Também tem um negócio legal, né? Que eu ouvi um irmão falar uma vez isso aqui. O outro irmão falou, o carro não é de todos nós, então por que o irmão não quer dar carona pros outros? Aí o outro respondeu, a gasolina também é de todos nós, então. Aí todo mundo tem que dar o seu. Mas eu tô brincando, tá? Não precisa dar a gasolina pra mim, não. Pra mim não, mas tem gente que precisa. Eu graças a Deus eu não preciso, porque eu uso meu salário pra isso. Pra botar a gasolina lá. Mas aí você pode pedir carona de mim, de qualquer um. Tem gente que gosta de pedir carona e dar o dinheiro mesmo assim. Você pode dar pro seu irmão, enfim. Se o que todos temos é de todos nós, o meu dinheiro também é para abençoar você. O meu carro também é para abençoar você. Eu não tenho muito. Meu carro é simples, o dinheiro que eu tenho é só para gasolina mesmo. E eu tenho bastante comida em casa. Se você quiser ir lá em casa comer com a gente. Ou se você tiver precisando de comida em casa também, só falar. Isso que é ser igreja. Ser igreja é atender as necessidades uns dos outros. É ninguém dizer que o que tem é seu mesmo. E daí, isso é seguido por, no versículo 46, perseveravam unânimes. Ou seja, não faltava ninguém. Não tinha ausente. Todos os dias. Não era só sábado, não era só domingo, tá? Não era só domingo e quarta. Todos os dias perseveravam unânimes no templo. E partiam o pão em casa. Comiam juntos, com alegria e com singeleza de coração. Esta singeleza de coração implica, por exemplo, que houveram umas discussões de verdade. Porque se eles estavam sendo sinceros naquilo que eles estavam fazendo, se eles estavam sendo singelos, certamente rolaram uns atritos. Mas eles resolveram isso. E veja como eles resolveram isso. Louvando a Deus. Se submetendo à superioridade do Senhor Deus. Eles perseveraram unânimes no templo. Partiram o pão, comeram juntos com alegria e com singeleza de coração. E assim, louvando a Deus, eles caíram na graça de todo o povo. E aqui está o ponto que eu quero chegar com vocês. E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Isso significa que Deus, todos os dias, ia acrescentando à igreja aqueles que Ele iria salvar. Quem é que salva? Quem é que acrescenta? Deus. E os filhos são de quem? Deus. De Deus. Qual é a nossa função nisso, então? Ora, onde que Deus vai acrescentar? É em nós. É na igreja. Por exemplo, lembra, a gente passou por esse texto, só que eu passei meio correndo, vocês nem prestaram atenção, mas lá em Efésios 4,16, vou reler pra vocês, vai ter que acreditar em mim, tá bom? Quer dizer, vocês têm casa, dá tempo, né? Efésios 4,16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, para aqui, agora olha só esse final, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que é interessante, aqui a gente pode olhar de algumas formas. Por exemplo, que cada parte se esforça para aumentar o corpo, desenvolver o corpo, para que esta parte seja individualmente edificada em amor. Só que, normalmente quando se fala de igreja, quando se fala de ministério, usa-se a palavra edificar. Ou seja, que se edifica um ministério. Quando você fala que o ministério está crescendo, ou até que alguém está crescendo espiritualmente, normalmente você fala de edificar. Você fala de crescimento espiritual do ministério, você fala de edificar. Essa palavra aumento é pouco usada, porque essa palavra aumento significa aumentar mesmo, tipo inflar. Agora, se a gente olhar por essa perspectiva que nós estamos olhando, é que o corpo aumenta para que cada vez mais seja edificado em amor. É por isso que Deus vai acrescentando novas pessoas, novas personalidades, novos encaixes, novas pessoas, novas combinações, novas funções, cada um tendo que fazer a sua parte. E Deus vai encaixando cada parte para que o corpo seja edificado em amor, para que o corpo cresça em amor. É por isso que Deus vai aumentar este corpo. Ele vai trazer mais pessoas para este corpo, para que este corpo seja cada vez mais edificado em amor. E aí vem a nossa missão. Nós devemos abrir os braços para receber as pessoas que Deus vai salvar e vai trazer para fazer parte da nossa família. Nós devemos abrir os braços. E para isso, a primeira coisa é que nós devemos buscar viver em comunhão com Deus, para que a gente possa ajudar as outras pessoas quando elas chegarem. Já pensou? A pessoa chega e pergunta para você: irmão, eu me converti semana passada, mas está difícil lá em casa. Aí você fala pra ele: se vira, que eu tenho meus problemas, você cuida do seu, eu cuido do meu. Já pensou, você faz um negócio desse? Não pode. Você precisa ter comunhão com Deus para que na hora você fala: olha, irmão, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, mas eu posso te contar que quando eu passei por isso, Deus me ajudou assim, assim, assim. Além disso, nós devemos viver em sinceridade e dedicação. O que isso significa? Que nós devemos buscar viver os nossos relacionamentos intimamente. Sabe, a igreja não pode ser só no sábado, não pode ser só no domingo. Mas exige dedicação de todos. Todo mundo precisa se dedicar, todo mundo precisa se doar. A igreja não pode ser só no sábado, não pode ser só no domingo, e você não pode olhar: falaram que a igreja não pode ser só no sábado, não pode ser só no domingo, e ninguém falou comigo durante a semana. Vai falar com as pessoas. Mas não sei o que falar. Começa assim, fala: boa tarde, eu não sei o que falar. Tô mandando mensagem aí pra dizer que tô orando por você. Você ora pela pessoa, óbvio, né? Essa parte é importante, não vai mentir pra ela, né? Não. Inclusive tem muita gente que fala isso, né? O pessoal posta lá nos grupos, assim, aí o pessoal bota aquela mãozinha que não tem nada a ver, e aí fala: tô orando, e não ora. Cuidado, irmão, se você vai falar que tá orando, esteja orando, porque de Deus não se zomba. Além disso, além de que nós devemos viver em comunhão com Deus, e de que nós devemos viver em comunhão uns com os outros, essa comunhão deve ser sincera e dedicada, a gente precisa juntos estar agradecendo a Deus, porque sabemos que Ele vai aumentar a família. E daí nós precisamos viver em amor, mesmo quando parecer impossível. Essa frase, viver em amor mesmo quando parecer impossível, viver em comunhão mesmo quando parecer impossível, foi escrita quando nós começamos a estudar para trazer essa série para vocês. Isso já faz alguns 2 ou 3 meses. A gente não tinha a mínima ideia do que ia estar acontecendo hoje. A gente não sabia que essa frase seria tão real. Por mais difícil que pareça, a gente tem que viver em comunhão. Por mais difícil que pareça, a gente tem que viver em amor, mesmo quando parece impossível. Hoje nós temos à disposição o celular, sabe? Eu tenho visto algumas pessoas sempre conversando
com seus amigos, com seu grupo de amizade e tal, e mandando ali os seus Zoom, Skype, WhatsApp, um monte de coisa, conversando uns com os outros, e às vezes você não usa a oportunidade para aproveitar rapidinho e mandar uma mensagem que seja um bom dia, que seja uma boa tarde para um outro irmão que você não está acostumado a falar. Para parar realmente, lembrar daquele irmão e orar por ele e mandar uma mensagem só para falar, ó, eu tô orando por você, irmão. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ah, mas o irmão tem 100 anos, eu tenho 12. Não importa. Não importa. Se você lembrou daquele irmão, orou por ele, mande uma mensagem. Converse, ligue. No mínimo, senta um dia da semana com um caderninho. Vai anotando o nome de todo mundo que você consegue lembrar da igreja. E aí ora a Deus para cuidar de cada um deles. Vamos viver o amor de verdade. Porque eu sei que o Senhor Deus vai trazer mais pessoas. E se nós não estivermos prontos para amar uns aos outros, nós não vamos estar prontos para receber as outras pessoas. Os irmãos da igreja que moram no bairro de Santa Teovina já sabem, porque já estão aí há algum tempo, receberam a missão de que eles vão trazer as pessoas que nós vamos receber na nossa igreja. E nós vamos receber essas pessoas da melhor forma possível. E daí, quando elas chegarem, não tem essa de sou tímido, eu não sei o que falar. A gente já tem conversado muito sobre isso. E a gente vai continuar conversando sobre isso, se Deus quiser. Tudo bem? Nós, graças à obra redentora de Deus, nós somos filhos. Nós somos um corpo. Nós somos família de Deus. E como família nós devemos viver o amor. Estar pronto para receber os novos filhos de Deus. Os filhos que Ele vai acrescentar. Que o nosso coração esteja disposto e submisso ao Senhor. Para que acima de qualquer coisa nós estejamos entregues ao amor dEle. Para que a gente possa viver como Ele. E que o mundo inteiro saiba que o nosso Senhor venceu a morte, nos trouxe vida e possibilita esse amor que nós vivemos. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos, obrigado porque o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família, que nós estejamos juntos logo logo, nós sentimos muita saudade uns dos outros, e obrigado, Senhor, porque mesmo em um momento difícil, estranho, o Senhor nos dá a alegria de te servir, a alegria de falar do Senhor. Obrigado por cada um que na sua casa está tentando acompanhar, está tentando estar aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então eu tenho só mais duas coisinhas para falar, rapidinho. Tá. A primeira é que o coronavírus inverteu tudo, né? Tipo assim, ó. Eu vi gente que nunca tinha falado de Deus na vida falar que tá orando para Deus curar o coronavírus. Vi gente que nunca foi na igreja nenhuma vez e aí tava orando para Deus reunir as pessoas na igreja de novo. Enfim. Por outro lado, esse tempo de inversão é verdade pro contrário também. Porque eu tenho visto cristãos... Tá bom, vai assistente. Tá bom. Eu tenho visto cristãos abandonarem também as suas atividades como cristãos e começarem a viver como pessoas que não têm Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos regredir tudo que a gente cresceu, tudo que a gente estava aprendendo, largar isso pro Netflix. Gente, não vale a pena, não caia nessa armadilha de Satanás. Esse tempo que você está recebendo é para ler mais a sua Bíblia, para conhecer mais a respeito de Deus, para conhecer mais a respeito dos seus irmãos. Aproveite, se você vai fazer um filme, uma série, que seja 1, 2, sabe? Que não fique o dia todo nisso. Não passe o dia todo dormindo. Tenta recuperar bons hábitos. Mesmo que você tenha que ficar preso em casa o dia inteiro, aproveita esse tempo para ler mais a sua Bíblia. Compartilha, tá aí, você não sabe o que falar com as outras pessoas, quer mandar uma mensagem, mas não sabe o que você vai falar? Compartilha, mande a sua leitura bíblica. Fala, ó, eu li esse texto aqui, eu aprendi que Deus é bom, eu aprendi que Deus é misericordioso. E daí você vai poder compartilhar com as pessoas essas coisas, tudo bem? Mas não abandone, não deixe. Gente, eu vou falar pra vocês. Se vocês assumirem esse período que nós estamos enclausurados por causa do coronavírus como férias, você não vai conseguir sair dessas férias. Se você não consegue se dedicar à sua leitura bíblica e ao conhecimento de Deus agora com o tempo, você não vai conseguir sem tempo. Se você não é fiel nesse pouco, você não vai ser fiel no muito. Vamos então lutar, nos esforçar para que a gente possa recuperar, para que não role essa inversão, para que, a gente quer que o pessoal que é descrente
gosta de Deus e querer ir pra igreja, beleza. Mas não pode rolar da nossa parte, do nosso lado, uma vida completamente focada em outras coisas e abandonando as coisas de Deus. Isso não faz o mínimo sentido. Mais tempo é mais comunhão. Não use o excesso de tempo para viver largado, para viver abandonado, para viver como se não tivesse um Deus que cuida de você e que está próximo de você. Tudo bem? Então, não deixe que esse período atrapalhe você, distancie você de Deus. Pelo contrário, se aproxime dele, leia mais sua Bíblia, pratique o hábito de oração. Se você não sabe como fazer isso, procure um dos seus líderes de pequeno grupo, eles vão conversar com você, tá bom? Fique à vontade para conversar com a tia Fran, o tio Mário, o Enoque, a Selma, o Heriberto e o Jefferson, tá bom? Esses são os líderes dos jovens Z e a Juliana também. Desculpa, Ju. Os líderes dos jovens e jovens Z. Fique à vontade para procurar eles, porque mesmo que eles não saibam como te ajudar, eles vão saber direcionar você para alguém. Eles têm algumas pessoas dentro de cada grupo deles que estão ali para ajudá-los, que estão ali para dar força para eles. Se você precisa de alguma ajuda, eu não sei o que fazer com o meu tempo. Procure os seus líderes, tá bom? Fique à vontade também para conversar comigo, para me procurar e para pedir minha ajuda no que for preciso. Nós temos agora, o pastor está gravando áudios todos os dias, ele está mandando esses áudios, escute os áudios, leia o texto que ele está falando, não fique só ouvindo, pegue sua Bíblia, vá ver o que ele está falando, vê se é verdade, se ele leu direito, se ele não errou a pontuação, sei lá, sabe? Vai lá ler, vai estudar, vai participar dessas atividades como igreja, tudo bem? Então, não deixe esse período de coronavírus virar um vírus no seu relacionamento com Deus, tudo bem? Não deixe ele destruir a sua vida por um momento tão momentâneo, tudo bem? Momento momentâneo. E eu acho que eu tenho mais uma coisa pra falar. Que vocês... É o seguinte, ó. A gente tinha um plano, que no final dessa programação, nós íamos fazer... A gente tem o Celebrando Unidade, certo? A partir de agora, depois dessa bagunça aqui, depois essa série de estudos, desculpa gente, é que tem muita gente se mexendo, eu fico distraído, e imparados, pelo amor de Deus, tá? Então, que nós... depois dessa série de estudos aqui, a gente teria uma nova programação, a gente vai ter uma nova programação, que, deixa eu usar aqui minha tecnologia, que aí eu vou escrever aqui na minha tecnologia com a minha mão que tá ali, Somos Família, esse vai ser o nome da programação. Então a gente tem aqui hoje o Celebrando Unidade, e a gente vai ter esse Somos Família também, certo? Qual é o propósito desse Somos Família? O propósito era que a gente trouxesse pessoas para a igreja, e que num ambiente em que a gente deixasse música tocando e comida para as pessoas e tal, que esse ambiente fosse gerado oportunidades para a gente conversar. Então, por exemplo, que eu leve meu amiguinho para a igreja e aí eu não consigo falar direito de Jesus com ele. Então eu vou levar ele lá e aí ele vai lá comer um pouquinho e se alimentar lá e tal. E aí enquanto ele tá comendo vai chegar uma outra pessoa qualquer, chegar com ele e falar: oi, tudo bem? Meu nome é fulano, qual é o seu nome? Ah, tudo bem? Ah, você já veio aqui antes? Não, poxa, que legal que você tá aqui. Então a gente tem os nossos grupos e nos nossos grupos a gente tem aprendido sobre Deus, sobre quem ele é. Ah, já posso tirar isso aqui. E sobre quem ele é. E aí eu queria contar pra você, falar pra você sobre quem Deus é e tal. E aí a gente vai ter essas oportunidades pra falar de Jesus pras pessoas. A gente espera que nessas oportunidades as pessoas que não conhecem a Ele conheçam, que não tenham um compromisso com Ele, que estabeleçam um compromisso com Ele, que essa vai ser a forma que nós vamos escolher para trazer as pessoas e para recebê-las, tá? A forma que a gente quer que elas sejam integradas é por meio dos pequenos grupos, de cada pequeno grupo. E a gente vai trabalhando isso de pouquinho em pouquinho. Mas, vocês perceberam que para isso aí a gente tem que estar junto? Ou seja, nossa programação da semana que vem, que na verdade semana que vem ia ser um Celebrando Unidade, na outra ia ser um Somos Família, depois ia ter um culto de negócio, sei lá, tem um monte de coisa aí. E aí, essas coisas todas já eram, né? Porque o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me deem sugestões de temas, de coisas pra gente conversar. Mas deem sugestão de verdade, pelo amor de Deus. Porque eu vivo pedindo sugestão pras pessoas, as pessoas ficam me olhando assim, ó. Eu suponho que a sugestão seja uma aula de odontologia, não sei, né? Dar uma aula de dentistologia. Vamos ser um dentista? Dentista é o masculino, né?
Então, que você dê sugestões. Dê sugestões pro seu líder de pequeno grupo. Dê sugestões pro seu líder de pequeno grupo. Os líderes de pequeno grupo são Heriberto, Jefferson e o tio Mário, tá bom? Dê sugestões pros líderes de pequeno grupo. Fale com eles lá, fala pra eles, ó, tá aqui minhas sugestões. Passa as sugestões pra eles. No caso, você pode passar pra tia Fran, no caso do tio Mário, caso você não consiga falar com ele, mas os dois têm celular, então você pode conseguir falar com os dois em boa também, se quiser. Aí, fala. É pra mandar no privado ou no grupo? É melhor que seja no privado. Manda no privado pra eles e fala assim, ó, #sugestão. Não, cadê? Fala lá, tá aqui minhas sugestões, o que eu queria. Qualquer coisa, ó, você pode falar assim, eu não tenho nenhuma sugestão de tema, assim, pra gente conversar, mas eu queria muito saber o que significa tal coisa. Porque vai que a gente consegue, por exemplo, montar uma lista de perguntas e a gente faz uma conversa aqui, tudo bem? Também pode funcionar. A gente vai tentar fazer outras coisas assim. Nas próximas semanas o Enoch vai estar vindo aqui mais, porque eu também já não aguento mais falar. Até gosto, mas já tô cansado. Então vocês joguem aí sugestões, falem, eu queria ver mais o Gabriel. Cadê? Isso aí não vai acontecer não. Vai acontecer não é que ele canta, aí você pode ver bastante. Aí você tira um print e fica olhando. Depois você fica olhando na sua casa, põe um quadro assim. Aliás, o Gabriel fez aniversário ontem, quero que vocês mandem as felicitações pro Gabriel depois, que ele fez aí seus 50 anos de idade, por isso que ele tá com cara de velho, tá bom? Então tudo bem, gente, é isso. Recapitulando então, não deixem que o coronavírus vire algo que vai acabar com o seu relacionamento com Deus, tá bom? Pelo contrário, use esse tempo para nutrir ainda mais o seu relacionamento com Deus. E mandem sugestões para os líderes de pequeno grupo. O que a gente vai fazer agora? Quais vão ser as nossos próximos projetos, nossos próximos planos? Pelo menos agora, nesse período de coronavírus. Dê as suas sugestões, tá bom? Pode falar. Thomas, queria saber mais que tipo de sugestão. Tá. Que tipo de sugestão? Por exemplo, eu gostaria que nós conversássemos a respeito de sei lá, sumiu tudo. O Velho Testamento, a Bíblia, o que é a Bíblia, como é que ela funciona, quais são os livros da Bíblia, eu queria que a gente falasse mais sobre isso. Ou uma coisa mais polêmica, sei lá, qual é o melhor time do mundo. Não, brincadeira, qualquer tipo de sugestão desse tipo, Thomas, que seja algo que você queira conversar, que você queira que a gente estude junto aqui nos Jovens Z nas próximas semanas, tudo bem? Deu pra entender? Espero que sim. Mais alguma coisa, Paulo? Mais nada? Não, você quer falar? Fala, chefe. Não você quer falar. Não quer? Tá bom. Então tudo bem. Então é isso aí, a gente vai cantar uma última música, daí a gente vai encerrar. Aliás, acho que a nossa última música pode ser a primeira, né? Que ninguém ouviu. E como não tem slide, eu vou ficar aqui. Tá, então vai. Eu vou ficar aqui que nem uma estátua. Afasta um pouquinho uma coisa. 2.2, alguém vai tocar violão? Mas não dá pra passar a letra dele. Voltou? Nós tivemos ajustes técnicos. Tá preso. Bom, todo mundo se bateu. Estava morto nas ofensas e pecados, andando no curso desse mundo sem motivos pra viver. Deus poderoso, pelo muito amor com que nos amou, e que misericórdia nos vivificou. É que a gente estava morto nas ofensas e pecados, andando no curso desse mundo sem motivos pra viver. Mas é Deus poderoso, pelo muito amor com que nos amou, e que misericórdia nos vivificou. Somos criaturas criadas em Cristo Jesus, das boas obras
escravo das vontades e desejos, prisioneiros do próprio pensamento, éramos sem direção, viajando na vibe do mundão. Escravo das vontades e desejos, prisioneiros do próprio pensamento, na criador do universo, por meio de Cristo Jesus, nos ressuscitou juntamente com Ele, salvos pela graça por meio da fé, novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou. Novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou. Então, assim a gente finaliza mais um culto. Deus abençoe todos vocês e oremos. Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui. Abençoe cada irmão que pôde acompanhar e todos aqueles que também vão ver depois. Que possamos pôr em prática aquilo que estamos aprendendo, Pai. Que possamos passar por esse período do coronavírus sabendo que somos teus filhos e que devemos nos esforçar para viver esse amor que o Senhor nos revela e derrama sobre nós. Então, nos abençoe durante essa semana e durante essas semanas que teremos o culto nesse modelo, que possa ser proveitoso sempre e que possamos sempre aprender. É isso que eu te peço e agradeço. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.